Dando continuidade à exposição do Evangelho de João, se o Senhor nos permitir, hoje nós vamos concluir o Evangelho de João, capítulo 21. Capítulo 21. Após o encerramento e quando retornarmos do acampamento, à noite nós vamos começar a exposição do livro de Romanos. Então nós vamos concluir João e assim que retornarmos do acampamento, se o Deus nos permitir, nós vamos iniciar a exposição do livro, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. João capítulo 21, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, vendo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus o amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor?
Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, pastor e bispo das nossas almas, assim como o Senhor falou com Pedro e trouxe restauração para a vida dele, restaura a vida do teu povo, Senhor, nessa noite. Faça ouvir a tua voz, ó Deus, no nosso meio. Que o teu Espírito fale conosco poderosamente e mude a nossa sorte. Te pedimos isso para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Sempre quando nós chegamos a um texto que aparentemente já havia encerrado, porque o Evangelho de João parece que encerrou no capítulo 20, e esse é bem interessante porque como termina o capítulo 20, ele conclui dizendo qual foi a intenção de tudo aquilo que ele escreveu e propósito para que todas aquelas informações foram dadas. Mas João parece que acrescenta um capítulo ao seu livro, e então muito debate se tem em torno desse capítulo 21. Mas o fato é que João, distintamente dos outros evangelistas, ele tem um prólogo. E assim também aqui há uma epílogo, de maneira muito clara, ele tem um acréscimo ao texto. Assim como ele tem uma parte introdutória que vai do capítulo 1, verso 1 a 14, ele tem uma parte final, depois da conclusão, que vai do capítulo 21 inteiro. Após ter concluído no capítulo 20, ele acrescenta um capítulo. Assim como ele inicia o livro dos versos 1 a 14, descrevendo quem é Cristo, de onde ele veio, da eternidade, o Criador de todas as coisas, até que ele se fez homem. Dessa maneira o Evangelho começa. Agora, depois que aparentemente ele termina, ele vai mostrar na prática como que todas as coisas revelam a glória do Evangelho de Cristo, e como que a Escritura e como as verdades reveladas que foram registradas apontam para isso. E como é que isso se manifesta no dia a dia do indivíduo? Ele se apresenta aos discípulos, ele se apresenta 2 vezes em assembleia, em santa assembleia, num domingo da ressurreição e num domingo posterior à ressurreição. Cristo se apresenta aos seus discípulos. Agora ele vai lidar com um princípio, como Cristo ressurreto trata com o indivíduo, como que ele restaura a vida do indivíduo. E é importante nós pensarmos aqui, porque isso é tão importante nessa narrativa, irmãos. Veja, é interessante que João ele vai ser muito claro que essa é a 3ª vez que ele se revela depois da ressurreição. E é isso que o texto de João, no capítulo 21, vai nos dizer abertamente, que Jesus Cristo se revelou pela 3ª vez aos seus discípulos. Como foi falado no capítulo 20, agora, mais uma vez, ele se revela. E ele faz de 2 maneiras. Ele faz mantendo um padrão de João, por meio de uma figura muito clara, mesmo sendo real, mas ele tem uma intenção muito lógica naquele ato dele, quando ele ordena que eles lancem a rede. E agora, quando isso se representa com clareza o que ele queria,
quando ele restaura a liderança de Pedro, quando ele restaura o apostolado de Pedro, quando ele reconvoca Pedro para segui-lo. E é interessante notar como isso acontece, porque ele de novo vai dizer: segue-me. As mesmas coisas que ele disse no Evangelho aos apóstolos: segue-me. Agora, mais uma vez, segue-me. E exatamente isso que Cristo faz com o seu povo, irmãos. Essa é a grande verdade do Evangelho. Mas não poucas vezes na nossa caminhada, nós tropeçamos, e às vezes de maneira tão feia, que parece que vamos ficar prostrados. Parece que a morte se abateu e ela veio de fato sobre nós. E ela vem contra nós. E ela nos abateu mais uma vez. Então, o Cristo ressurreto, que venceu a morte, chama aquele que está morto: segue-me. Parece que não tem uma segunda chance. E nós aprendemos que o nosso Deus tem sido tão misericordioso para conosco e tem nos chamado muitas vezes: segue-me. Pedro falhou de maneira tão drástica, irmãos. Ele negou a Cristo. O Evangelho é claro em descrever isso. 3 vezes. 3 vezes ele negou a Cristo. A sua alma se abateu e ele não foi destruído como Judas foi destruído, porque Cristo havia intercedido por ele e disse que ele, quando se convertesse, seria uma bênção para o povo de Deus. Cristo o segurou no meio da tribulação, no meio mesmo da queda. Ele guardou a alma dele, guardou a mente dele, como o profeta Isaías diz, que quando passarmos pela água e pelo fogo, a água não nos afogará, nem o fogo nos consumirá. Em outras palavras, o profeta diz que nós não vamos ser, em última instância, plenamente destruídos. Poderemos até morrer, o nosso corpo pode até morrer, mas ele guardará a nossa mente. Nós não vamos ser consumidos totalmente. E ele preservou Pedro, a alma de Pedro. E veja o que acontece com um homem que trai a Cristo como Judas, e Deus não guarda a sua mente. Ele tira a própria vida, ele perde a força, ele perde a condição de continuar. Ele chora, mas não se arrepende. Ele lamenta, mas não confessa os seus pecados. Então Cristo se apresenta. Veja a imagem, eu queria que você voltasse para o verso 21, para o capítulo 21. Veja o texto a partir do verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. E é interessante isso, manifestar-se aos discípulos. Ele se apresenta a ele se revela a eles. E agora junto ao mar de Tiberíades. E ele diz, e foi assim que ele se manifestou. E ele descreve quem estavam juntos. Veja o detalhe. Ele cita Pedro. O narrador, ele tem essa habilidade. Quem é o primeiro a citar? Pedro, Simão Pedro. Quem é Pedro? O líder deles. Um homem que tem muita liderança no meio deles. É o que fala primeiro. É o que diz que não vai fazer primeiro. É o que diz que vai fazer primeiro. É um homem que tem uma liderança nata. Nasceu com isso. Provavelmente. E ele vai liderar os seus. Só que agora preste atenção. Numa vida sem frutos, por causa que ele está exatamente vivendo assim, uma vida sem frutos, por causa do pecado que ele cometeu e da angústia que abate a sua alma, ele volta a fazer o que ele fazia antes de ser chamado para o apostolado.
ele volta a pescar. Ele retoma a sua rotina. Quando Jesus, em Lucas, no capítulo 5, chamou os discípulos, disse: eu os farei pescadores de homens. Pescar é uma grande bênção, pescar sustenta a sua família, é um trabalho honrado e digno. Mas o Senhor disse: eu quero de você mais do que esse trabalho honrado. Eu quero você como um pescador de homens. Mas quando ele peca, o pavor abate a sua alma. Então, ele volta a pescar. E é interessante que ele não perde o poder de liderar os seus. Veja como é interessante. João muito claramente cita o nome dele primeiro, Simão Pedro, e veja Tomé. Que é interessante porque na primeira vez, no capítulo 20, quando cita, diz que Tomé não estava junto deles. Então, no outro dia do Senhor, ele está presente, quando o Senhor se apresenta a eles mais uma vez. Agora, Tomé anda com eles. Parece que Tomé não se apartou deles. Mas aí o que é que Pedro vai fazer? Assim como Pedro era aquele líder, veja, e ele o líder que dizia, quando Jesus disse: um de vocês vão me trair, Senhor, jamais eu vou te trair, Senhor, eu estou pronto a morrer por ti. Era o primeiro, era o líder deles. Quando ele peca, ele arrasta todos de volta para o mar. Vamos voltar para pescar. Aqueles homens que foram preparados por Cristo para edificar a igreja do Senhor, para lançar os fundamentos que vão salvar o mundo. Eles voltam a pescar. Ele mantém a sua liderança, mas agora sem frutos. Vamos pescar. Nós temos o que comer. Precisamos comer. Diz o texto, no verso 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Veja o detalhe que João coloca. Aí na sequência, disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Que coisa impressionante. Pedro disse: vamos pescar. E eles disseram: nós iremos contigo. Eles foram pescar. Sim, um trabalho honroso e honrado. E em tempos na vida, quando ainda a vocação não é tão clara, o Senhor nos dará vocações temporárias a fim de que cheguemos até o foco e o ponto da nossa vida que Ele determinou para nós. Antes de José se tornar primeiro-ministro do Egito, ele foi um servo fiel na casa de Potifar, na prisão, na casa de Faraó. O Senhor conduz o seu povo dessa forma. Eles não foram fazer nada de ilegal, eles foram trabalhar. Eram homens que tinham aprendido a ética e voltaram a fazer aquilo que deveriam fazer. O ponto é, agora, eles voltam a um ponto onde tudo começou. Porque assim que a ressurreição faz, é como se uma nova vida começasse. E de fato, a morte foi vencida. Tudo volta para a sua origem, onde tudo começou. No mar de Tiberíades, mar da Galileia, pescadores chamados para tal ministério. Nós vamos contigo, Pedro. E o texto diz: saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Naquela noite nada eles conseguiram apanhar. Mas no verso 4,
Veja, você imagina, é a noite toda, mas ao clarear da madrugada. É interessante como que João lida com esse tipo de tensão em todo o Evangelho. Jesus é a luz do mundo. Não é? Aí lá no capítulo 3:16 diz assim, as pessoas não querem se aproximar da luz, eles querem andar nas trevas, sempre é um confronto. Você vai lembrar de Nicodemos, que chega para falar com Cristo na noite, e ele não consegue vir de dia, para não se comprometer. Noite e dia, trevas e luz. E eles passam a madrugada toda, e exatamente isso. Veja, no capítulo 19 e 20 você tem essa estrutura. Cristo foi sepultado no cair da tarde, quando no domingo, no início da manhã, quando o sol estava nascendo, ele ressurge dentre os mortos. Eles passam a madrugada pescando, e nada pescam, e nada conseguem pegar. Aí no verso 4, veja como inicia, ao clarear da madrugada. Veja como João traz de volta o princípio, um amanhecer, um novo dia. Estava Jesus na praia. Que cena extraordinária. Eles estavam a uns 100 e poucos metros da praia. Não distante, muito próximo. Tanto é que Jesus fala com eles, eles escutam. E é interessante que naquele contexto, eles estão ali pescando, sem pegar nada, quando Cristo aparece a eles no amanhecer desse dia. Os discípulos não reconheceram que era ele, provavelmente porque ainda não era tão claro, eles não conseguem perceber a distinção. Perguntou-lhe Jesus, filhos, que pergunta extraordinária. Você imagina os apóstolos, aquele que havia traído ele, mas que ele havia orado. Ele diz, filhos. E essa expressão, ela muda toda a relação com o Senhor. Sob disciplina, debaixo da ira do seu pai, desanimado, volta ao seu trabalho. Mas quando aquele que ele traiu se apresenta a ele, diz, filhos. Essa é a nossa oração quando Cristo nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus. A dor, a angústia da alma, o medo, o pavor, ele encontra o seu devido lugar quando você chega diante de Deus. E em Cristo você diz, Pai nosso. Então o Senhor diz a eles, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eu penso que João, como filho amado, como um apóstolo amado, aprendeu isso com Cristo ressurreto. E as suas cartas estão cheias dessa expressão. Filhinhos. O pastor falando com seu rebanho, filhinhos. João aprendeu muito com seu Senhor. Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. É interessante que no outro momento no Evangelho, quando uma cena dessa se assemelha a esse texto, eles passaram tempo pescando e nada pegaram, e Jesus diz assim, lance a rede do outro lado,
Eles disseram: Senhor, ora nós estamos aqui pescando e nada fizemos, nada pegamos. Nós vamos lançar porque o Senhor mandou. Sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Mas veja, pescador aqui somos nós. Quem conhece o mar somos nós. Quem é capaz de saber o melhor lugar de pescar são os conhecedores do mar. Não o criador do mar, mas os que pescam no mar. Conhecem mais. É como quem conhece a alma. O psicólogo conhece a sua alma, não o criador da tua alma, que conhece a tua alma. É aquele que te fez, aquele que criou todas as coisas, aquele que disse, quando cobrado o imposto, e ele manda pescar e trazer um peixe, dentro do peixe tinha moeda, que era para pagar o imposto. O que conhece as entranhas da sua criação. Lançai a rede à direita do barco e achareis. O texto diz, eles não entraram em xeque, não questionaram, o texto não discute isso, apenas diz, assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Não reconheci a sua face, reconheci sua voz e o seu poder, a sua autoridade. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele conhece todas as coisas, então diz, a quantidade de peixes era imensa. E o discípulo a quem Jesus amava, que João mesmo dizer, é o Senhor. E Simão Pedro, imagine, irmãos, como você imagina essa cena, como que os nossos pecados, quando estão guardados no nosso coração, e atormentam a nossa alma e trazem culpa a nós. Num dado momento, uma simples expressão, parece que vem tudo à tona. Eu lembro dos irmãos de José, que venderam o irmão e ouviram o irmão gritando do fundo do poço, não façam isso comigo. E eles cerraram os ouvidos e não socorreram o irmão. Quando chega no Egito, e José então os trata como espiões, e eles então ficam angustiados ali, e falam em hebraico, pensando que José não os entendia, porque José falava por meio de um intérprete com eles. Eles disseram uns aos outros, e o texto narra, você sabe por que nós estamos passando por isso? É porque nós lançamos nosso irmão no poço, e nós vimos o grito dele e não demos ouvidos ao grito dele. É por isso que nós estamos presos aqui. Vem à tona a nossa culpa. E ali Pedro, que é interessante, veja que cena. Pedro está nu. E provavelmente não é 100% nu, ele deve estar com uma roupa bem... porque ele está pescando, então não pode ter muita roupa no seu corpo. Mas aí o que o texto diz é, ele se veste e cai na água. Não faz muito sentido isso. Quando ele escuta, ele diz assim, olha, é o Senhor. Veja a narrativa, veja a sequência do texto. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Que coisa estranha. Era para ele se vestir lá na areia. Ele tira a roupa para não se molhar, e ele se veste para se molhar. E cai dentro d'água.
Porque o que importa aqui é o seguinte, na mente dele, veja, eu vou encontrar o Senhor. E ali, naquele momento, a culpa no seu coração, ele disse, eu preciso me cobrir para chegar diante dele. Eu preciso me cobrir. Os apóstolos estavam com ele e do jeito que ele estava, ele permaneceu na frente dos apóstolos. Não tinha sentido ele mudar seu comportamento, mas ele diz, eu preciso me vestir imediatamente. Ele se cobre e cai na água. E vai encontrar-se com seu Senhor. A imagem é impressionante e preciosa porque o verso 8 diz, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede. Pedro foi-se embora. E eles vêm atrás puxando o barquinho cheio de peixe. Porque não estavam distante da terra. É interessante aí a informação, que não era realmente muito distante da terra. Senão quase 200 côvados, que dá em torno daquilo que disse anteriormente. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Então Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Interessante você imaginar. Por que esse número, não é? Não tem muita informação sobre isso, honestamente. Mas muitos vão pensar em muitas coisas, né? Vão calcular cálculos extraordinários, mirabolantes. Provavelmente se conta a quantidade de peixe porque se dividia pela quantidade de pessoas que estavam ali pescando. Mas o detalhe não era só 150, como diz o texto, não é? Como ter 153 grandes peixes, peixes, mas eram grandes. Não foi uma pesca simples, eram peixes grandes. E Pedro arrasta a rede. Eu me lembro quando esse verbo aqui, arrastar, não é? Ele é o mesmo verbo utilizado em João, para descrever a expressão da conversão. Ele diz assim, João diz assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas na sequência ele vai dizer, os homens não querem vir a mim, mas eles virão a mim somente se o Pai os trouxer. Só se o Pai os trouxer. E é interessante que o verbo aqui, trazer, é o mesmo verbo utilizado, arrastar o peixe do mar. Então, é exatamente o mesmíssimo verbo. Então, o Pai é quem traz esses homens a Cristo. Ele deu todas as promessas nas mãos de Cristo. Toda a bênção dele está nas mãos de Cristo. Então, ele diz, se você quer ser abençoado, venha a Cristo. Então, ele arrasta o homem a Cristo. O Espírito vem e traz o homem a Cristo. O pregador sobe ao púlpito, prega dizendo, vá a Cristo. Assim como os apóstolos fizeram, eles correram para sentar aos pés de Cristo. E ali ele diz, com todas as letras, se vocês obedecerem às minhas palavras e nas minhas ordens lançarem as redes, serão arrastados todos os peixes do mar que me pertencem. Todos as ovelhas que estão perdidas serão trazidas. Todos os mortos ressuscitarão. Todos os perdidos serão achados. Apenas lança a rede sob a minha ordem. Interessante que Pedro, irmãos,
no seu ministério, ele tinha algo que caminhava para uma ordem paralela de Cristo. Lembro-me quando Jesus disse certa vez: eu vou para Jerusalém, e lá eu vou sofrer, vou padecer, vou ser preso, vou morrer, vou ser sepultado, e ao terceiro dia ressuscitarei. Pedro disse: ah, Senhor, não faz isso contigo, tem pena de ti mesmo. Jesus disse: arreda de Satanás. Ele fazia algo com uma ordem diferente. Um dia, depois de Jesus ouvir da boca de Pedro: que dizes, quem sou? Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus 16, Jesus disse: não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Na sequência do texto, Pedro mais uma vez vai fazer isso. E Jesus vai dizer: arreda-te, Satanás. Só tem uma maneira de fazer. Se você fizer sobre o meu comando, o teu trabalho vai ser infrutífero. Se você pode passar a madrugada. E é interessante que as pessoas costumam dizer: tal religião, eles são trabalhadores. Se trabalhássemos como eles. Eu não tiro o mérito do detalhe, da informação. Você pode passar a madrugada trabalhando. Mas se você não lançar segundo a ordem de Deus, se não for segundo a palavra dele, se não for segundo o evangelho dele, vocês não vão pescar nada. E os que vierem são lobos que você precisa entreter, porque não vão se submeter à palavra de Deus. Sequência do texto, por favor, verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Terceira vez. Vinde e comei. O Senhor se assenta com eles. E a primeira imagem, veja isso, a importância do... Como João é o mesmo autor do capítulo 21 e dos capítulos anteriores, que, por exemplo, ele usa imagens anteriores como do templo, para falar que Jesus é o templo. A imagem do poço de Jacó com a mulher samaritana, para dizer que a água que ele der, ninguém mais terá sede. Ele usa uma imagem e aponta para algo glorioso. E exatamente o que ele faz aqui, ele pega isso, o Pedro, que agora é líder, e diz assim: vamos pescar, e eles seguem. Agora esse Pedro, Cristo vai passar os seus braços ao redor do seu ombro e vai chamá-lo particularmente. Verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Tu me amas. Agora o Senhor chama aquele Pedro que deixou de pescar homens e voltou a pescar peixes no mar, e que agora é tratado pelo Senhor, e diz a ele:
Tu me amas, Pedro. E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O conhecimento que Pedro tem de Cristo, da sua onisciência, é tão claro que ele diz: ele sabe do meu coração. Eu não tenho do que me esconder. Eu não tenho do que me ocultar. Tu me amas, Pedro, mais do que a estes outros, mais do que estes outros. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E veja, irmãos, alimenta os meus cordeiros, nutre o meu rebanho. O Cristo que alimenta os seus apóstolos, restaura a sorte deles, que cuida deles, da alma deles, diz assim: agora, Pedro, apacenta o meu rebanho. E pela segunda vez Cristo pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes. Cristo pergunta a ele 3 vezes. Diante do mundo ele disse: eu não o conheço. Diante do seu Senhor ele diz: eu te amo. Como muitas vezes, irmãos, Deus sabe que nós amamos Ele. Quantas vezes nós traímos nosso Senhor em tantas circunstâncias da nossa vida. Não é porque nós amamos ao Senhor, deveria ser lógico, mas Pedro não começa a amar a Cristo aqui. Ele o ama desde quando ele o chamou. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, pela terceira vez, respondeu Pedro: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O ministério infrutífero de Pedro na pescaria, que se torna glorioso quando ouve a voz do seu Senhor, então lança a rede. Agora o seu Senhor diz: apacenta o meu rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro ouviu do Senhor: tu me amas. Eu me lembro de Cristo chegando na casa onde estavam os discípulos reunidos, tendo todos fugido da presença do Senhor, um negado e Pedro ali com eles, e ele se apresenta, ele não diz a eles: por que fizestes isto comigo? Por que vocês praticaram tais coisas? Vocês são uns covardes. Jesus chega e diz: paz seja convosco. Há uma guerra dentro da tua alma. Só o Evangelho apazigua. Jesus diz: paz seja convosco. E ele chega a Pedro cheio de culpa e de medo. E ele menciona 3 vezes: Pedro, tu me amas. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Ora, mesmo Pedro tendo ouvido isso diretamente do seu Senhor, o Senhor então diz a ele: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e ele te levará para onde não queres. Veja, Jesus então começa a descrever, segundo o próprio João, o tipo de morte que Pedro teria. Dito isto, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Voltando-se viu que também, ia glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Veja, Pedro, agora esse é o teu caminho, você vai apacentar minhas ovelhas e você vai morrer dessa forma. A história conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se dizia digno de morrer como seu Senhor. Tu me amas, Pedro? Então, saiba que você vai morrer numa cruz. Saiba que quando você era menino, tu te cingias a ti mesmo. Ia para onde você queria. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Você me ama, Pedro? Então prepara para morrer. Você me ama, Pedro? Segue-me. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tu me amas? Então saiba que essa será a tua morte. Porque essa será a tua vida. Porque você viverá segundo o Cristo ressurreto, não segundo o mundo morto nos seus delitos e pecados. Você viverá na esperança da eternidade. E é interessante que ele encerra dizendo: segue-me. É interessante que não para aí. Na sequência ainda, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o pé de Jesus e perguntara: Senhor, a quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Você percebe, irmãos, como nosso coração é cheio de altos e baixos? Não é porque a gente diz: eu te amo, Senhor, que você vai viver uma vida perfeita, sem pecado. Você tem que saber disso, a nossa caminhada. E Pedro ali, o seu coração se inquieta: eu te amo, Senhor, como eu vou morrer assim? Esse vai morrer como? Como é que esse aqui vai morrer? Mas eu estou morrendo, sofrendo tanto, e aquele ali está morrendo tão bem. Não te importa com que morte o outro morrerá. Veja a sequência do texto. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, segue-me. Certamente nós temos que nos preparar para uma verdade tão gloriosa como essa, irmãos, porque se nós seguimos a Cristo, nós vamos precisar entender que nós vamos morrer. E nós vamos morrer da forma como Ele determinou. E então isso deveria nos ensinar a prática da mortificação. Para mortificar os seus desejos mundanos, morrer para os prazeres e para as riquezas e as mansões e as glórias desse mundo.
morrer para as facilidades da vida. Quem, ou que tipo de comida, ou que tipo de casa, ou porque nós estamos passando por isso, nós temos de mortificar a nossa vida, recebendo do Senhor aquilo que Ele nos deu, mas com um princípio: é por amor ao Senhor, eu te sigo. Mas quem está dizendo que ele vai morrer aquela morte é o Cristo ressurreto. A promessa é: não é esse o teu fim, a tua esperança é mais gloriosa do que essa. Você não tem que viver a vida para esse mundo, tem que viver a vida para o Senhor. Esse é o ponto, e que Pedro precisa e vai compreender a partir desse momento da narrativa bíblica. O que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Se ele vai viver até quando eu voltar, isso é problema meu, isso não te importa. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que me seguir e andar segundo os meus parâmetros. E é interessante que veja como é a questão hermenêutica. Jesus Cristo aqui usa uma figura de linguagem, né? E aí no verso 23, João entra em detalhe. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Como se João fosse dito a ele: João nunca vai morrer. Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus disse: que importa a você como ele vai morrer? E se eu quiser que ele viva até o fim, qual o problema disso? Não quer dizer que ele ia viver. Jesus estava usando uma figura de linguagem. E eles não compreenderam isso. Alguns deles não. O que passa a entender, e o que é ponto fundamental aqui, é que aquele Pedro, que antes pensava em não sofrer e dizer: Cristo não sofra, agora ouve do Senhor: tu me amas, então você vai morrer como eu morri. Muitos foram cerrados ao meio, porque a esperança deles não estava nesse mundo, mas no mundo por vir, cujo Cristo ressurreto havia preparado para eles. Interessante que Pedro agora muda, e veja na sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, veja como é que ele pensa o ministério. Como é que ele pensa o ministério? 1 Pedro 5, verso 1 em diante, ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Veja, duas coisas claras: a morte e a glória de Cristo, e eu sou participante dela. E aí, qual é a lógica desse ministério a partir disso? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Ele ouviu do Senhor: tu me amas, então pastoreia o meu rebanho. E Jesus diz: essa é a tua morte. E Jesus diz: segue-me. Pedro diz: se fizermos assim, no final, o que nos aguarda é a coroa de glória. Não é o tipo de morte que teremos aqui que nos importa, mas que tipo de vida nós vivemos aqui implica no tipo de vida que nós teremos na eternidade. Aquele Pedro que traiu Jesus, ou melhor, que negou Jesus,
agora ensina a sua igreja. O pastor voltará. E é interessante, ele diz aos presbíteros: pastoreiem o rebanho, porque não é ele o apóstolo, ele é um dos apóstolos, e todos eles, ele é presbítero com eles. Ele diz: agora vamos pastorear o rebanho de Cristo. Ele não é o Papa. Pastoreiem o rebanho de Cristo dessa forma. Porque o pastor voltará. O pastor voltará. O Papa é o vicário de Cristo, é o pastor da igreja. Pedro disse: o pastor que é Cristo, ele voltará. Eu não sou o pastor da igreja, mas eu pastoreio a igreja. E sei que esse pastor voltará para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, receberemos das mãos dele a coroa de glória. Então o texto encerra e João conclui a sua narrativa de maneira tão intrigante. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Interessante, esse é o discípulo, e sabemos aqui, é plural. Provavelmente os discípulos de João estão dizendo: nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ora, isso pode ser uma hipérbole, provavelmente uma hipérbole. Mas se você pensar em um livro de João como um todo, João não está muito longe de estar certo, não. Porque ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele fez o mundo. Se ele está descrevendo desde a obra da criação até a obra da consumação, os livros não podem conter toda a obra de Deus. E parece interessante pensar. Mesmo sendo uma hipérbole, um exagero de João. O ponto em questão aqui é: assim como termina o capítulo 20, termina o capítulo 21. Tudo isso foi registrado para que venhamos a crer no nome do Filho de Deus, e crendo, nós teremos a vida eterna. E crendo, nós temos a vida eterna. A esperança é que agora nós, na igreja, após os apóstolos, a igreja do Novo Testamento, após a revelação concluída, nós não pregamos todos os livros do mundo, mas pregamos aquilo que Deus quis revelar ao seu povo e que nos foi concedido em Antigo e Novo Testamento. E essa revelação é que traz salvação ao homem, porque é ela, somente ela, que revela Cristo, aquele que revela o Pai, o que enviou o seu Filho para a salvação dos pecadores. É isso que está escrito lá. E assim que termina o livro, como começa João. João diz: ninguém viu a Deus, senão o Deus unigênito, verso 18 do capítulo 1, que está no seio do Pai, é esse quem o revelou. E agora João diz: tudo isso foi escrito para que vocês creiam em Cristo, que revela o Pai. É somente nas verdades reveladas da palavra que nós encontraremos consolo, esperança, salvação, porque nela está contido tudo aquilo que é necessário
para a salvação, fé e vida de todo o povo de Deus. Certamente, essa é a nossa esperança. Hoje, nós encerramos João, um livro que vou me despedir com tanta saudade, mas certo de que na sequência, quando continuarmos pregando, se Deus nos der vida e graça, Romanos, nós poderemos ter a plena certeza de que nós continuaremos ouvindo a voz de Deus, que é a sua palavra escrita e inspirada para a salvação de todo aquele que crê. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso, a nossa esperança e a nossa salvação repousa na tua obra e perfeita obra em Cristo. Ele revelado na sua palavra por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E por meio do teu Espírito, nós então podemos conhecer a tua vontade na tua palavra tão somente. Abençoa a tua igreja, Senhor, porque existem tantos, ó Deus, tantos temores, tantos irmãos no meio da igreja que se sentem tão fracassados, ó Deus, e que se encolhem e que não conseguem caminhar, estão presos pelo pecado, com culpa terrível na consciência. Ó Cristo ressurreto, que a voz do Evangelho faça transbordar a alma desses de esperança nessa noite. Como o Senhor fez com Pedro, faz isso conosco essa noite também. Muda a nossa sorte. Transforma a nossa vida, Senhor. Restaura a nossa esperança em Ti, a nossa confiança em Ti, perdida pelos pecados que atormentam a nossa alma, perdidas porque temos andado tão longe de Ti. Tem misericórdia do Teu povo essa noite, ó Deus, e salva aqueles que estão perdidos em angústia e medo, mas são Teus, Te amam, mas estão vagueando, Senhor Deus, tão longe e andando tão longe de Ti. Que a Tua graça seja sobre cada um deles essa noite. E o Teu povo encontre no Senhor ressurreto a certeza de que podemos trabalhar a noite toda, se for apenas pelo nosso esforço, nada teremos. Nada teremos. Mas se fizermos aquilo que o Senhor manda, certamente o Senhor há de nos abençoar. Sobre a Tua palavra, nós lançamos a rede. Sobre a Tua palavra, nós pregamos o Evangelho. Segundo a Tua palavra, nós proclamamos Cristo tão somente. Sobre a Tua palavra e no poder do Teu Espírito. Ó Senhor, traga os peixes, traga as ovelhas, traga aqueles homens que estão perdidos. Pelo Teu poder, arrasta-os para Ti, para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.